Graça e paz, queridos irmãos. Estamos novamente nesse encontro onde aprendemos e conhecemos um pouco mais sobre o nosso Deus. E continuaremos o nosso estudo, cujo tema é Aprendei de mim. E hoje aprenderemos, Jesus nos ensina lições importantes sobre a oração. A Bíblia está recheada de versículos que nos estimulam a orar. O próprio Jesus, enquanto homem aqui na terra, nos estimulou tanto em seu falar como em seu agir, porque ele mantinha uma vida contínua de oração, porque este é o canal de comunicação com Deus. As respostas vêm quando oramos, porque Deus nos ama e lhe dá prazer em atendê-las. Mesmo assim, sabemos que Deus conhece o nosso profundo, o nosso íntimo, mesmo sem abrir a boca. Porém, Deus tem prazer em manter esse relacionamento com seu povo. Além disso, Ele tem prazer em nos orientar, em nos fortalecer, em livrar-nos de males e de aquietar nosso coração e nossa alma. Amém? Veja comigo, por favor, o versículo que está em Mateus 6, de 6 a 7. Vamos ler? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Amém? Sejam sinceros, mantenham uma oração, uma conversa com Deus sincera. Se derrame na sua presença. Esqueça repetidas palavras, esqueça as palavras bonitas. Fale a Deus o que está em seu coração. Amém? Continuaremos o nosso culto com a oração, que será feita por nosso irmão Valdir. Em seguida, nossa irmã Simone fará a leitura bíblica que está em Mateus 7, de 7 a 12. Logo após, nosso pastor Carlos e a mensagem musical com nosso irmão Jefferson. Fique todos em paz. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus amado e poderoso, Senhor nosso Pai, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus. Agradecemos porque no meio de toda essa agonia, de toda essa loucura que o mundo se encontra, Senhor Deus, o Senhor tem nos protegido, Senhor. Pai, continua conosco, Senhor Deus. Continua a nos guardar, Senhor. Continua a nos proteger. Continua a dar a Tua palavra, Senhor Deus, e abrir nosso entendimento, Senhor, para que nós consigamos entender, para que nós consigamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor. Ó Senhor, nós precisamos de Ti todos os dias. Precisamos, Senhor Deus, cada vez mais estar envolvido com as Tuas coisas, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor não nos deixe, continue conosco todos os dias de nossa vida, Senhor Deus, até a eternidade, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Vamos fazer uma leitura que está no livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 ao 12. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós voltamos a nos encontrar e agora, para dar continuidade aos nossos estudos, estamos trabalhando aquela temática de Jesus, aprendei de mim.
E nós entendemos, irmãos, que diante das grandes dificuldades que nós vivemos hoje, para representar Jesus aqui na Terra, nós precisamos cada vez mais aprender com o próprio Senhor e através da sua palavra, para que possamos como que subjugar as nossas próprias inclinações para amar, para renunciar, para sermos altruístas, para seguirmos aquela máxima de Jesus quando ele disse que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E hoje nós queremos fazer a leitura do texto que está em Mateus, capítulo 21, o verso 22, porque o nosso tema hoje é sobre aquilo que Jesus nos ensina sobre oração. Então leia comigo agora na palavra, Mateus 21, 22 diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que Deus nos dê sabedoria e graça para refletir nesta palavra. Irmãos, falando sobre oração, sobre aquilo que Jesus nos ensina sobre oração, nós nos lembramos também de uma expressão de Jesus em João capítulo 15, verso 7, quando ele disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus disse que tudo quanto nós pedimos em oração, se nós cremos, nós receberemos. E aí nós ficamos pensando e construímos alguns princípios com base na própria palavra dos ensinos de Jesus. A primeira ideia que nós vamos desenvolver aqui é que Deus verdadeiramente responde às nossas orações. Basta que nós nos derramemos diante dele, nos aproximemos dele e cheguemos diante do trono da graça, ele certamente ouve as nossas orações. Então, por que Deus, na pessoa de Cristo, tem tanto interesse em responder às nossas orações, uma vez que nós somos pecadores, uma vez que nós muitas vezes não buscamos como deveríamos, né? Jeremias 29:13, Jeremias disse, né, que nós deveríamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E você há de convir que nem sempre o buscamos com toda a intensidade do nosso coração, mas é pela misericórdia, pela graça, pelo amor que Jesus responde às nossas orações. Então fica bem claro aqui que Deus sempre responde às nossas orações. Lembra daquela expressão de Jeremias, capítulo 33, verso 13, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus responde às nossas orações. Primeiro, nós podemos dizer porque Ele nos ama. E aí, voltando para Jeremias, há uma expressão de Jeremias, no capítulo 31, verso 3, que ele diz assim: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Deus, Ele nos ama tanto que Ele tem prazer em estar conosco, em que nós o busquemos, que estejamos diante da sua face, e Ele, com a sua intensidade de amar, com essa disposição em ter comunhão conosco, por amor, Ele nos responde. Então, sempre Ele vai nos responder. É como nós amarmos alguém e de repente nós percebemos que aquela pessoa está se aproximando da gente. Aquilo dá uma satisfação, dá uma felicidade. E a gente, se pudesse, faria com que aquele momento nunca passasse. E Deus, Ele nos ama, e quando nós estamos aos seus pés, Ele está como que feliz, como que desfrutando daqueles instantes em que nós o buscamos. Por isso Ele diz, lá em João capítulo 15, verso 7, Ele diz: se vós estiverdes em mim. É mais do que orar, é mais do que palavras, é mais do que a gente cumprir um ritual religioso. É verdadeiramente nós estarmos nele. Observe que no capítulo 17, no livro de João, Jesus ocupa um capítulo inteiro para mostrar o valor da oração, e ele mostra como é importante, assim como ele tem comunhão com o Pai, que nós tenhamos comunhão com Ele e tenhamos comunhão uns com os outros, e isso é em oração. Aí Jesus está ali orando e Ele ora por nós, ele diz:
ao Pai que ele queria que aqueles que são dele, inclusive aqueles que ainda viriam a existir, que somos nós, estivéssemos guardados ali no coração do Pai. E naquela oração, Jesus está nos ensinando sobre intimidade com o Pai, intimidade com Deus, sobre uma oração que parte de dentro do nosso ser e não apenas dos nossos lábios. Então guarde aí essa informação. Ele nos responde às nossas orações porque Ele nos ama e porque Ele tem prazer em nos atender. Uma outra coisa que fica clara aqui, quando ele diz: e tudo quanto pedirdes em oração, basta orar, crendo, recebereis, porque ele conhece todas as nossas necessidades. O salmista, no Salmo 139, ele disse que ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Antes que uma palavra chegue em nossa língua, ele já conhece os nossos pensamentos. Se nós subirmos ao céu, ali ele está. Se descermos ao mais profundo abismo, ele ali está também. Então, é esse Deus, nós temos um Deus revelado na pessoa de Cristo que conhece todas as nossas necessidades, nossas expectativas, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Então, isso é uma coisa que podemos pontuar aqui. Temos um Deus que nos conhece e conhece nossas necessidades, portanto, nós podemos orar ao Pai e pedir qualquer coisa. Tudo quanto pedimos em oração, crendo, recebereis. Uma outra coisa importantíssima, fica claro aqui, porque alguém diria que basta pedir e ele vai responder, porque ele tem poder para isso. Então, a outra verdade aqui, o outro ensino de Jesus, é que ele tem todo o poder, inclusive para fazer aquilo que é impossível. Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E há uma outra versão que é mais contundente, ele diz: para Deus nada é impossível. Se tudo quanto nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos, é porque Deus, na pessoa de Cristo, não tem limites. Ele pode fazer qualquer coisa, contanto, logicamente, que esteja dentro da sua perfeita e soberana vontade. E você vai refletir no que está em Romanos capítulo 12, verso 2, e também em 1 João capítulo 5, verso 14, quando o apóstolo João diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, sempre que você orar, incluindo esse tudo que você pode pedir, e aí voltando agora para Romanos capítulo 8, verso 26, quando ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas nós temos a garantia de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse tudo está submetido à perfeita e soberana vontade do Senhor, porque nós não sabemos orar como convém, mas é essa intimidade com o Espírito de Deus que vai guiando as nossas orações para que nós venhamos a pedir, dentro desse tudo, aquilo que é coerente com a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável e que é o melhor para as nossas vidas. Imagina se Jesus disse o filho lhe pedir pão, ele não daria pedras. Então ele sempre dá aquilo que nós pedimos. E Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí no verso 21 ele diz: a ele ou a esse seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Ele tem poder ilimitado. Agindo ele, ninguém poderá impedir, Isaías 43, 13. E nós, conhecendo esse poder que está diante do Pai, nós podemos pedir o impossível, se esse impossível glorifica a Deus. Então, isso aí é uma ressalva muito importante. Lembra de Salomão? Não pediu riquezas, não pediu a morte dos inimigos, mas ele pediu sabedoria. E Deus, junto com a sabedoria, deu muito mais do que sabedoria a Salomão. Deu muitas riquezas, muita glória. Uma coisa importantíssima aqui nos ensinos de Jesus, com relação à oração, é que ele nos ensina a lançar diante do Pai todas as nossas aflições. O salmista, no Salmo 34, ele diz assim: busquei ao Senhor e ele me livrou de todas as minhas aflições, de todos os meus temores.
1 Pedro 5,7, ele diz que podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E observe que no verso 8 de 1 Pedro 5, ele diz: sede sóbrios e vigiai, que o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então nós vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que lá fora existem situações extremamente perigosas, no sentido tanto material quanto espiritual, mas lançando sobre Cristo as nossas ansiedades, Ele cuida de nós. E Ele apenas quer. Lembra da oração do Pai Nosso ali em Mateus? A única restrição, a única forma que Jesus quer que nós oremos é com sinceridade e com confiança. Então é assim que as nossas orações devem ser feitas diante do Senhor Jesus. Ele que vê o nosso interior, Ele sabe da sinceridade do nosso coração e Ele conhece. Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Então, se lance diante do Senhor Jesus em sinceridade e em plena certeza de fé daquilo que Ele pode e fará, porque Ele te ama, porque Ele conhece as suas necessidades, porque Ele tem prazer em te atender. Eu quero até me incluir nisso, em nos atender, e Ele tem todo o poder. Que Deus possa nos dar essa compreensão a partir dessa palavra, um versículo tão pequeno, mas de uma abrangência imensa. E tudo quanto pedimos em oração, pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que Deus te abençoe. Povo de Deus, paz de Cristo, a minha vida pertence ao Mestre, a tua vida pertence ao Mestre. Então vamos cantar para Ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh meu Deus, Lord, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração o meu caminho, minha esperança. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença.
dele. A minha vida é do Mestre, meu coração o meu caminho, a minha esperança. Oh, glória a Deus, aleluia. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração o meu caminho, a minha esperança é meu Mestre. Essa é a minha esperança. É a nossa esperança. Ele é o nosso Mestre. É o nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente. Vamos orar juntos nessa hora? É tão bom nós refletirmos sobre a oração e sabermos que a oração é a chave para a nossa vitória. Ore comigo nesta hora. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te adoramos, ó Pai, por esse momento tão especial, quando o teu povo se reúne, Senhor, para partilhar da palavra, Senhor, da comunhão, dos louvores, Pai, dos momentos de oração. Deus, tudo que nós fizemos aqui hoje, que seja para a tua glória. Ó Deus, fica conosco, Senhor, e que a tua graça salvadora, o teu amor eterno e as consolações do teu Espírito, Senhor, seja com todo o teu povo, agora e para todo sempre. Amém.